Boa noite, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa te abençoar nessa madrugada. Nessa madrugada nós vamos seguir um direcionamento do Senhor. Salmo de número 119, 105 diz assim: Eu amo o que me ama, e os que me buscam de madrugada me acharão. Nessa madrugada não é diferente. Nós estamos aqui para proclamar que amamos o nosso Deus. Estamos aqui para buscar Ele, como está escrito em Provérbios 8:17. 8:17, exatamente. Provérbios 8:17. Eu amo que os que me amam e os que me buscam de madrugada, os que me buscam cedo, me encontrará. Estamos aqui, Senhor, para encontrar a sua direção. E vamos fazer conforme a sua direção. A sua direção é a palavra para a minha vida. A sua palavra diz que o Senhor ama quem te ama. Senhor, nós te amamos. E aquele que te busca de madrugada encontrará. E agora são 3 horas da manhã. Essa é a hora que nós vamos buscar o nosso Deus e vamos achar através da sua palavra. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Aqui nós não temos nada, aqui nós não temos tradição, aqui nós não temos homem, doutrina, mas não, aqui nós só temos a palavra fidedigna. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Jesus, ele usava a característica dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para pregar o evangelho. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele era pescador. E Jesus sempre falou para ele: Pedro, você vai ser pescador de homens. Jesus, na maioria das vezes, ele trabalhava com agricultores. Então ele usava a agricultura para pregar o evangelho, através de parábolas. E agora não é diferente. Lucas 5:1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Jesus, onde ele parava, uma multidão parava para ouvir ele. Ele não tinha sossego. Ele ia para a praia fazer uma caminhada. Ele tinha esse hábito quando ele estava em Cafarnaum, que é uma cidade marítima. Quando ele parava, descansava um pouco, juntava a multidão. Porque a multidão gostava de ouvir Jesus. Gostava de ouvir a palavra. As pessoas gostam, na verdade, até hoje, mas estou falando naquela época, eles gostavam do que Jesus tinha para oferecer. Hoje as pessoas têm que gostar do que a gente tem para oferecer. Cada um oferece aquilo que tem. Pedro e Tiago, Pedro e João, Pedro e Tiago estavam no templo ali, chamado Formosa, quando tinha um deficiente ali, um aleijado. Esse aleijado pediu esmola naquela porta ali, muitos anos. Ele viu Pedro e Tiago e perguntou: tem uma moeda para me dar? Pedro falou: não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Levante antes. O que você tem para oferecer para o seu próximo? Eu tenho a palavra de Deus, verdadeira e única, sem fermento de religião. Aqui você vai ter a palavra do nosso Pai, sem aquela pitada de religião, sabe? Sem aquela doutrina. Não, aqui é pura, porque eu sou representante do reino de Deus. Tem religiões que é representante de apóstolo, de Pedro. Outros é representante de Constantino. Outros é representante de Lutero. Aqui não. Eu represento o reino de Deus para a sua vida. Eu prego a palavra de Deus. E Jesus ali, na beira do lago, e aquela multidão apertando ele, e viu estar 2 barcos junto à praia, de logo, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus, ele viu que a multidão estava muito grande, tinha um barco, o barco do Simão estava ali parado, ele subiu e começou a ensinar aquela grande multidão. Você gostaria de ser ensinado por Jesus? Eu gostaria pessoalmente. Eu queria pessoalmente aprender com Jesus. Só que ele deixou a palavra dele aqui para a gente aprender. A palavra dele é apta para ensinar, para corrigir, sabe, para instruir um homem de verdade a andar segundo um homem de verdade na presença de Deus. Hoje temos a palavra aqui, ó. Não temos Jesus pessoalmente, mas nós temos a palavra dele. Isso que eu estou lendo é a palavra de Jesus. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Simão tinha trabalhado a noite toda. Quantas pessoas trabalham e não conseguem nada, porque não tem a direção correta. Jesus aqui lhe deu a direção para Simão: Simão, taca ali a rede ao mar. Lança a vossa rede ao mar, Simão. Simão respondendo falou: trabalhamos a noite toda, mestre. Eu vou fazer em respeito a ti. Faça o que Deus mandar para você. Faça segundo a palavra do Senhor. Faça um teste. Faça um teste. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Sobre a palavra do Senhor Jesus, ele lançou a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que até romperam as redes. Olha isso. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que se fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. Olha isso. O barco ficou tão cheio de peixe, o barco quase afundou. 2 barcos. Lembra que quando Simão estava seguindo com os seus próprios conhecimentos, com a sua própria convicção, trabalhou a noite toda e não pegou nada. Mas quando Deus deu a direção, taca a rede, ele tacou, encheu 2 barcos, ao ponto do barco estar quase afundando de tão cheio. Siga a direção de Deus. A direção de Deus é a palavra. A direção de Deus não é a minha, não é a sua, não é de pastor, não é de padre, não. A palavra de Deus. A palavra é o próprio Jesus. Nós estamos lendo a palavra de Jesus. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Ele nunca tinha pego tanto peixe assim. Ele só seguiu a palavra de Deus. Siga a palavra do Senhor. Essa palavra que eu vou te dar agora é direção do Senhor. Nessa madrugada, entregue os seus problemas nas mãos do Senhor. Vê a direção. Siga a direção dele, porque ele vai encher o seu barco de grandes peixes. Mas quando você estiver seguindo o seu próprio caminho, você vai trabalhar em vão. Mas enquanto você seguir a direção de Jesus,
a palavra de Jesus, você vai ter êxito em tudo que você fizer. Em tudo. Toda vez que você coloca Jesus na frente, você vai ter êxito em tudo que você fizer. Você vai ser bem-aventurado, amém? Glória a Deus. Então, essa madrugada você está acordado, precisando de uma direção. A direção é essa. Entregue os seus caminhos a Jesus. Escuta a palavra dele como Simão escutou, que você vai colher grandes coisas. Tudo que você for fazer, essa é a direção de Deus para você. Tudo que você for fazer, escute a voz dele para ter direção correta. Lembra que eu falei em Salmo 100 e Provérbios 8:17? Eu amo aos que me amam, e o que me busca de madrugada me acharão. Estamos aonde? Que hora que é agora? 3 horas? É de madrugada? Busca que você vai achar direção para tudo que está diante da tua face. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela sua direção, Senhor, porque a sua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu sei que tu ama aquele que te ama, Pai, mas a palavra é verdade que o Senhor nos amou primeiro ao ponto de dar seu Filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Senhor. Eu preciso da direção de ti, meu Pai. Da mesma forma que o Senhor instruiu a Pedro, o Senhor vai me instruir também, vai instruir cada pessoa que está ouvindo. Precisamos seguir a sua palavra, a sua direção, para que possamos colher grandes frutos, como Simão colheu grandes peixes. E o fruto é tão grande, a bênção é tão grande que vai transbordar. A bênção vai transbordar na nossa vida. Da mesma forma que o barco ia afundando de tanto fruto, de tanto peixe, a nossa vida vai ser assim também. Toda vez que eu tiver a direção do Senhor, a minha bênção vai transbordar em nome de Jesus. Amém? É isso. Sempre busca a direção. A palavra de Deus é a direção certa para a sua vida. Gostaria de fazer um convite. Se tu não é um inscrito, inscreva-se nesse canal. Deixa o seu like. Compartilha essa mensagem com as 10 pessoas no seu WhatsApp. Para Deus lá a direção. Tem tanta gente que precisa de direção. As pessoas pegam um carro, não conhecem o caminho, colocam no GPS. Às vezes o GPS até te coloca no lugar que você precisa chegar, mas te joga caminhos tortuosos. Jesus não. Jesus, quando dá a direção, você chega no lugar certo. Você chega na bênção. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.